O Internacional, depois do quarto empate do Campeonato Gaúcho e de uma entrevista lamentável do vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, nesse momento o Internacional começa a entrar novamente no momento de crise. E no vídeo hoje vou te falar todas as falas que o Mano Menezes, que novamente foi usado de escudo sobre a direção do Internacional, quero te falar também as falas do Felipe Becker, que foi uma das piores entrevistas certamente que eu já vi na história do Internacional. Eu vou te explicar por que essa entrevista foi tão ruim e eu quero te dizer e te dar alguns indicativos de alguns bastidores que fazem hoje o Internacional não estar numa situação como terminou a última temporada de 2022, conquistando o vice do Campeonato Brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, e no vídeo de hoje eu vou te atualizar aqui com as últimas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, eu só peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações, até porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é a tua melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Passando rapidamente sobre isso aí, eu quero te falar o Inter que empatou no dia de ontem contra o Caxias, no placar de 2-2, onde o Inter fez um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo que nos lembrou até do Inter do ano passado, de 2022. Mas a partir da segunda etapa, o Inter foi recuando com a saída do Maurício, que saiu machucado com uma lesão na coxa direita, inclusive vira a dúvida para o jogo do próximo domingo contra o Brasil de Pelotas. O Internacional não se achou em campo, o Mano Menezes mexeu muito mal, mas cada vez deixou mais claro que o Inter não tem um banco de reservas. Em certo momento do jogo, o Mano teve que fazer uma substituição e colocar o Luca, que inicialmente é um centroavante, como um ponta pela direita. O Luca teve que ser improvisado porque hoje o Inter não tem no plantel um ponta direita, porque estava com Wanderson, Pedro Henrique e Maurício entre os titulares. Além disso, também a gente nota que hoje a decisão dos guris da base do Internacional, eles não entram para ganhar minutagem, para ganhar transição, eles entram a partir agora para resolver o jogo. O Estevão, o Lucas Ramos e o Luca, quando entraram na segunda etapa, inclusive o Lucas Ramos, acaba mesmo perdendo o gol no segundo tempo, foi um dos jogadores que entrou bem, o Estevão entrou bem, o Luca acabou não tendo muita participação, mas os guris começaram a ter que resolver o jogo para o Internacional, acabaram empatando ali nos últimos, poderiam ter ganhado o jogo, mas o que fica cada vez mais nítido é que o Inter está com um grupo curto. E eu já tinha te trazido esse bastidor que os treinos do Mano Menezes estavam sendo afetados por causa do grupo curto. O Mano não conseguia, por exemplo, fazer uma atividade de 11 contra 11, porque daqui a pouco alguns titulares estavam na academia e ele tinha que, por exemplo, colocar o Sidney Lobo para completar o time, ou colocar daqui a pouco um preparador físico para completar o time, porque o Sub-20 estava de férias, né? Ele não conseguia puxar jogadores Sub-20 para jogar no profissional. Agora que o Sub-20 já voltou, aí sim ele consegue fazer isso. Mas o que me deixa mais preocupado é sobre as falas, o que dizem a direção do Internacional. Ontem o Felipe Becker deu uma entrevista coletiva que foi lamentável. A entrevista do Felipe Becker foi uma das piores coisas, eu acho, que já teve nesse ano, durante toda essa gestão do Internacional, e olha que teve coisas muito ruins. Primeiro, o Felipe Becker disse que a janela da metade da temporada passada do Inter foi boa, que foi uma janela que fez o Inter conquistar o vice do Brasileirão. Só para lembrar para vocês, a janela da metade do ano trouxe Mikael, Brian Romero, Igor Gomes e o Everton. Desses 4, 3 já não estão mais no Internacional e 1 é reserva. Além disso, esses 4 jogadores foram reservas em todo o ano de 2022 e um foi o Mikael, que foi uma das piores contratações do Internacional, acho que da última década. Primeiro que ele já começa mal. Além disso, ele foi muito vago na entrevista. Ele disse, o Inter pode contratar no meio desse gauchão, como pode contratar no início da Libertadores, não vamos dar datas, mas vai vir na hora certa. E ele nem confirmou que pode vir alguém antes agora do prazo de 24 de fevereiro, que quando acaba as inscrições para escrever novos jogadores no Campeonato Gaúcho. Ele falou, olha, pode ser que venha, como pode ser que venha, e a pior frase que ele me disse, com mais ou menos atletas vamos estar na final do Gauchão e vamos decidir o Gauchão com mais ou menos jogadores. Então a direção entende assim,
vamos chegar na final, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, e vamos com esse grupo que tem por aí. Né? Inclusive, ele também disse a frase, estamos revirando o mundo, né? Quem disse essa frase foi até o Mano Menezes, estamos revirando o mundo atrás de reforços, atrás de negociações. Ele também disse, agora por causa das SAFs, tá muito complicado, o mercado está super inflacionado, qualquer jogador médio vale 16 milhões de reais. Bom, mas as SAFs já estão aí desde o ano passado. O Red Bull Bragantino levou um jogador do Inter, o Praxedes, por 35 milhões de reais. Não é alguma novidade. Além disso, eu quero falar, toda hora o Inter tem uma desculpa sobre reforços. Na Copa do Mundo é porque estava na Copa do Mundo, os empresários estavam de férias, estavam curtindo a Copa do Mundo, não estava tendo negociações e o mercado estava mais frio. Chegou Natal e Ano Novo, os empresários estavam de férias, os poderes estavam de férias, os diretores estavam todo mundo de férias. Passou isso, começou o início do ano, não, agora o mercado está muito agitado, vamos deixar dar uma esfriada, esfriou o mercado. Não, agora a janela, vamos esperar a janela de transferências fechar, porque ela está aberta, porque ela tem muita competitividade. A janela de transferências europeia fechou. Não, mas agora a janela de europeia está fechada, os clubes não querem mais vender jogadores, porque não vão conseguir trazer uma reposição. Então, cada hora é uma desculpa diferente que essa direção vai criando. E cada vez fica mais nítido a falta que o Inter tem e o processo letárgico por contratações. Inclusive, o Felipe Becker fechou a entrevista dizendo, vamos trazer jogadores e vão ser jogadores que a torcida e a imprensa vai gostar. Bom, isso eu não tenho dúvida. Que o Inter vai se reforçar nessa janela de transferências, isso é óbvio, isso é nítido. O problema é que o Inter não pode repetir o que repetiu o ano passado na janela da metade do ano. Não conseguiu trazer o Benedetto, não conseguiu trazer o Yuri Alberto e teve que ir atrás do Barão Romero e Micael e contratou por um montão de dinheiro, trouxe por um caminhão de dinheiro. O Inter vai deixar para o dia 3 de abril, penúltimo dia da janela de transferência, para anunciar os jogadores? Não pode. Né? Além disso, o Campeonato Gaúcho é só um estadual. Não, mas é um estadual que a gente não ganha já há muito tempo. Então, graças à guerra, né? Ou, infelizmente, o que aconteceu é uma guerra que o Inter fez uma janela de 2022 boa. Porque vocês lembram quais eram os nomes que estavam sendo cogitados? Nicão, Marinho, né? A gente pode lembrar aí Marrone, outros jogadores que não vem ao caso falar, mas jogadores de nível médio para baixo, Felipe Melo, Nicão, Marinho. Então, assim, uma série de nomes que não dariam certo, né? E ainda bem que pro Inter veio essa guerra, né? Aconteceu essa guerra que trouxe Alan Patrick, Wanderson, Depena, Pedro Henrique, Vitão. E só que agora, nessa temporada, a guerra continua, mas todos os atletas que estavam lá já saíram. Não tem mais uma nova guerra, não tem um novo fato pro Inter conseguir trazer jogadores de graça. Vai ter que colocar dinheiro. Mas o Inter tá mal financeiramente. Como que o Grêmio que saiu da Série B tá melhor que o Internacional? O Grêmio conseguiu colocar 16 milhões no Cristaldo, conseguiu colocar também um bom dinheiro no Carvalho, contratou o PP a 8 milhões de reais. Como que não tem dinheiro? Dá um jeito, né? Daqui a pouco o Johnny é um atleta que não tá rendendo, vende o Johnny aqui, poderia ter vendido o Johnny agora em janeiro, pegava o dinheiro do Johnny e trazia 3, 4 reforços, né? Com 50 milhões de reais, consegue trazer bons jogadores, né? Se não trazer, por incompetência, né? Então, nesse momento, o Inter segue tentando o Borré, o Casalário, mas sem perspectiva nenhuma de vinda, né? Então, nesse momento, o Inter trabalha num processo super letárgico e o próprio presidente Alessandro Barcelos já disse, eu não tenho medo de perder um campeonato por falta ou não de contratações. Então a direção basicamente já está jogando o Gauchão na bandeja. Vai classificar para o Gauchão? Vai ganhar no Brasil de Pelotas, vai ganhar daqui a pouco no Esportivo do Aimoré, vai classificar em terceiro, quarto, segundo. Isso não interessa. O problema é pós-Gauchão. O problema é jogar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores contra times grandes. O que o Inter vai ter? Quais são as opções do banco de reservas hoje do Inter? Hoje o Inter não tem opções no banco. Até porque joga com Wanderson, Pedro Henrique, Alan Patrick, tudo muito titular, só tem um alemão ali com opção. E depois, se o Pedro Henrique machuca, pode até bater na madeira. Se o Wanderson machuca, o que acontece? Não tem porque não tem dinheiro, acontece, é a vida, é do jogo, tivemos uma infelicidade? Não pode. Nesse momento, o Internacional corre muito risco de não conseguir novamente ganhar nada nessa temporada, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, fiz também um vídeo aqui dando as informações para vocês sobre todas as falas do que disse Mano Menezes e Felipe Becker e deixo aqui para vocês dissertarem nos comentários, tá bom? Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e fui!